Olá, meu convidado essa semana no Conversas com o Meio é o arquiteto urbanista Washington Fajardo. Washington teve inúmeras funções na vida pública, mas principalmente durante a administração Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro, que foi o período das Olimpíadas, ele foi o presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. A função dele era olhar evidentemente para o lado histórico do Rio, mas ao mesmo tempo refletir sobre a cidade. Mais recentemente, Washington passou um ano em Harvard, nos Estados Unidos, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, por um lado, trazendo a experiência prática que ele tinha, e por outro, estudando a experiência urbanística americana. É engraçado, a gente não costuma pensar muito sobre cidade quando a gente fala sobre o Brasil. E, no entanto, as cidades brasileiras refletem muito do que o Brasil é. A distribuição urbana reflete, por exemplo, o racismo. Muito das questões que a gente tem relacionadas à violência, à insegurança, têm diretamente a ver com a maneira como as cidades são desenhadas. E, no entanto, a gente, de alguma forma, meio que ali, a partir dos anos 50, a gente parou de pensar as cidades como a gente pensava. A gente tem cada vez mais um governo centralizado, é de Brasília para o resto do Brasil, e as decisões são tomadas ali, e cada vez menos existe uma reflexão, por parte dos prefeitos mesmo, a respeito de o que as cidades dizem a respeito de nós. E tem um último aspecto, que é uma coisa sobre a qual eu queria já falar com o Washington faz algum tempo e que é particularmente importante. A gente, em algum momento ali na frente, vai sair dessa quarentena e a vida vai lentamente voltando ao normal, só que vai ser uma vida diferente. Como que as cidades vão ser impactadas? Olha, não é pouco. Washington Fajardo, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa conversa. Oi, Pedro, o prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui conversando contigo. Washington, eu queria aproveitar sua experiência de... Pouca gente conhece as cidades brasileiras como você conhece. Não só o Rio, como essa relação do Brasil com as suas cidades. A gente vive, evidentemente, muitas crises no Brasil de identidade mesmo. Então, deixa eu começar por isso. Existe uma crise das cidades brasileiras? Uma crise que seja urbanística? Existe, Pedro. Existe uma grande crise, na verdade, urbana. É uma crise de um modelo de urbanização, um modelo muito peculiar nosso, um modelo que tem incrementado cada vez mais a expansão das cidades, das manchas urbanas. É um modelo que é alimentado por incentivos públicos, por subsídios, por programas e políticas públicas mal formuladas, que tem um rebatimento no setor privado, que tem, inclusive, no caso do Rio de Janeiro, tem também contato com organizações criminosas, como o tema das milícias. Essa ineficiência do território brasileiro explica, na minha visão como urbanista, Pedro, explica muito o fato de uma decadência de cordialidades ou de relações coletivas na cidade, que explica também, como urbanista, na minha leitura, vários fenômenos também da política brasileira. De uma certa maneira, a gente tem observado uma guetificação da sociedade brasileira. Ricos e pobres estão em guetos isolados, ou seja, no seu condomínio, seja em loteamentos irregulares na periferia, favelas com vários problemas. Isso tem um rebatimento na qualidade
da esfera pública, na qualidade, então, das nossas formulações sobre o que deveria ser, então, desafios do país. A gente, não à toa, a gente, então, observa muito formulações que vão sempre na direção de políticas sociais e de políticas econômicas, mas raramente a gente vê formulações, seja no plano federal e até aí, que é muito estranho isso, até nos planos municipais, a gente não vê formulações do ponto de vista de ordenamento, integração territorial, políticas habitacionais, e aí eu identifico a maior de todas as crises e a maior lacuna brasileira. Pois é, deixa eu então pegar esse seu gancho aí, porque é engraçado, quando a gente fala de política, quando a gente fala de Brasil, a gente está consistentemente pensando Brasília, política nacional e tudo mais. Nós todos moramos nas cidades. A nossa experiência de vida não é uma experiência no Estado, não é uma experiência na União, é uma experiência na cidade e no bairro. Você destacou a questão da guetificação. Dos anos 60 para cá, com o processo todo de êxodo rural, sejam as periferias paulistanas, sejam as favelas cariocas, a gente vê esse processo se incrementando, se incrementando, se incrementando. E a impressão que dá é que só aumenta a separação. A coisa do isolamento, que é um isolamento de classe social, né? É um isolamento econômico. Esse processo é reversível? E qual é a relação que você vê entre o aumento do problema de segurança urbana, o problema de criminalidade urbana e essa cidade que é cada vez mais guetificada? Isso a gente acho seria possível, Pedro, atenuar bastante, mitigar muito os efeitos dessa crise urbana. Agora, para isso, eu acho que é muito importante que isso deixe de ser somente uma conversa dentro da esfera acadêmica, uma conversa entre técnicos, entre especialistas, né? E até nesse sentido eu agradeço aqui a oportunidade da gente conversar. Eu já há algum tempo, em alguns momentos comentei isso até contigo, tenho procurado, como urbanista, vocalizar mais isso, porque me parece fundamental que todo mundo possa... Todo mundo tem uma experiência na cidade, obviamente, porque está dentro dela. Mas o fato de você estar dentro da barriga desse animal não quer dizer necessariamente que você entenda os rumos que ele está tomando, como é que isso e o que ele porventura vem a fazer contigo. Então, esse modelo expansionista, ele tem uma origem muito forte na sociedade brasileira, com o movimento moderno, onde Brasília é a representação máxima disso. Mas isso extrapola a questão da decisão de fazer uma nova capital ou de criar uma nova rede de logística nacional. Isso, na minha visão, Pedro, isso se constituiu também um corpo estético, o que eu chamo de uma estética do desenvolvimento. Então, não é à toa que a fala de 50 anos em 5, de JK, a gente ainda vê repetida, e muito provavelmente nessas eleições a gente vai ver alguém falando algo muito parecido. Ou seja, é uma ideia de grandeza, é uma ideia de ufanismo, e essa ideia de ufanismo, na verdade, tem um uso extrativista do território, ou seja, eu posso consumir o território à vontade, porque consumindo esse território, eu vou então produzir riquezas e essas riquezas vão trazer então progresso. Entretanto, esse modelo é insustentável ambientalmente, primeiro ponto, mas esse modelo também produz um desequilíbrio fiscal dos municípios que me espanta que a gente não fale muito sobre isso, e até os economistas formulam isso, tem pouca atenção para esse tema. Então, muita gente fala hoje sobre a necessidade dos municípios produzirem um equilíbrio fiscal, mas ninguém olha, por exemplo, que se o plano diretor não estabelece um controle sobre a expansão da mancha urbana, significa que você vai ter pessoas morando em territórios sem infraestrutura, onde então o Estado, representado no município, vai precisar investir.
Entretanto, como esse território ele é informal, ele não oferece impostos ou tributos. Então, é um equilíbrio, é um desequilíbrio fiscal, perdão, é um desequilíbrio fiscal que está na origem e que está ancorado nessa experiência territorial, que você, para corrigi-la, você precisa de grandes investimentos. Agora, além disso, você então precisa rever o modo como você planeja. Então, para poder produzir essa nova integração, a gente precisa, então, construir um novo rol de políticas que sejam muito mais orientadas para reciclar as cidades do que para a gente continuar nesse modelo. Entretanto, esse modelo ele está presente em todos os lugares. A legislação da cidade reproduz esse modelo. E a gente percebe isso, inclusive, olhando, lendo a cidade. No Rio de Janeiro isso é muito fácil de ser percebido, especialmente na Zona Sul, Pedro, porque é um território muito linear, né? Então, Copacabana se corresponde a um ciclo histórico, Ipanema e Leblon outro. A gente observa, por exemplo, a alta densidade de Copacabana, que nos anos 70 era algo muito apontado como algo nocivo, né? E a gente observa que quando você faz a transição para Ipanema, você já vê edifícios em centro de lote, e uma perda dessa densidade dos edifícios contíguos, e que isso tem um impacto até nas tipologias imobiliárias. Copacabana tem da kitnet até o grande apartamento com vista para o mar, algo que você já não vê tanto em Ipanema, Leblon. Então, esses desenhos de cidade que são fruto de uma legislação, que por sua vez é fruto de um pensamento, uma ideia muito modernista, que é o lote resolve a cidade. Enquanto antes disso a gente pensava a ideia de que a quadra resolve a cidade, tal qual como em Copacabana. Então, a gente procurava na legislação, até a década de 30 e 40, a gente procurava desenhar quadras. Depois, com o pensamento modernista, a gente passou a entender que a gente tinha que dar muita liberdade para o edifício aparecer, para ele ser autônomo, objeto autônomo na cidade. Esses modelos, então, que eles têm um alto grau estético, mas eles são profundamente exclusivistas e eles não conseguem trazer soluções onde a gente possa ter uma moradia do trabalhador dentro da cidade. E daí, então, a necessidade, e aí vem, então, de novo, outro pensamento para incluir essas pessoas, eu tenho que ampliar a mancha urbana e fazer conjuntos habitacionais, e preciso, ou então, criar um programa habitacional de escala nacional, como Minha Casa Minha Vida, que produz o efeito contrário. Então, tanto o déficit habitacional aumentou, como as experiências são piores, as pessoas passaram a comprar motos porque perceberam que não tinham mobilidade. Então, o primeiro ponto para reverter isso é, de fato, conseguir fazer um diagnóstico. E eu te confesso que fico preocupado porque esse diagnóstico, em alguns formadores de opinião, ele não é claro. Um economista, e eu falo muito sobre os economistas, Pedro, porque eles têm um protagonismo em cima da realidade urbana, da realidade brasileira, em função de décadas de hiperinflação, mas eles tratam muito pouco dos fenômenos urbanos, e a gente precisa mais disso. Então, se a gente não consegue fazer o diagnóstico, é muito mais difícil contornar essa desintegração social. Como você me botou em xeque aqui. A gente é engraçado porque quando a gente fala da questão das mudanças climáticas, a gente fala de cada vez mais, isso globalmente, né? O discurso cada vez mais é um discurso de vamos fazer grandes cidades e concentrar a população lá, né? Quanto mais você tem gente concentrada num mesmo lugar, com infraestrutura econômica, de mobilidade e tudo mais sustentável aquilo é. Agora, a característica, você acha que das cidades brasileiras, esse processo de desintegração, ele é reversível ou a gente já deve aceitá-lo, compreender que vai ser assim, vão existir os bairros de pobres e os bairros de ricos, então vamos simplesmente conviver com isso? Para onde que a gente tem que caminhar, Washington? É possível atenuar isso bastante, Pedro, é possível, sim. Como eu disse antes, é necessário
conseguir fazer esse diagnóstico primeiro. Agora, é possível, sim, de uma maneira geral, falando especialmente das capitais brasileiras, a gente tem um padrão que se repete, que são centros esvaziados da função habitacional, onde, de uma maneira geral, ainda se trabalha e tem comércio e serviço, mas num movimento pendular, você sai de fora e chega nesse centro e sai. Depois você vem um anel onde está presente a classe média e os setores ricos da sociedade brasileira. Depois você vem um outro círculo maior, onde então estão as periferias com vários problemas de infraestrutura e onde, de uma maneira muito estranha, receberam beneficiamento, especialmente no tempo do programa Minha Casa Minha Vida. Então, esse modelo concêntrico, quando você tem um centro vazio, ele tem aí uma possibilidade de resposta para a gente começar a mitigar isso, se a gente conseguisse reciclar essa área central para as funções habitacionais. Aí surge um tema, o mercado imobiliário chama de retrofit, eu prefiro chamar de reabilitação, né, a reabilitação dos edifícios, que é algo que poderia e deveria ser muito estimulado. Isso traria inúmeros benefícios em oferecer mais possibilidades de moradia nessas áreas centrais. Isso possibilitaria até uma mistura social nova, algo que a gente perdeu muito nas últimas décadas. E é algo, como eu disse antes, que vem se acirrando mesmo no contexto da redemocratização. Agora, para isso, a gente então precisaria entender que a gente precisa de uma política habitacional que possa criar a reabilitação. E daí a gente precisaria também ter um conjunto de legislação urbana e edilícia que desse esse estímulo, porque nós não temos isso. Aí surgem os conflitos e os gargalos. A legislação urbana, de uma maneira geral, ela ainda é indutora desse modelo de pego a natureza, parcelo a natureza, ou seja, defino lotes e ruas, faço então loteamentos e faço habite-se, e isso então passa a virar uma nova cidade. Isso é um padrão que está não só nas grandes cidades, mas presente também nas cidades médias. E eu acho que qualquer pessoa que circula um pouco pelas estradas do país já percebeu que a favela é a paisagem urbana dominante hoje. Ou seja, você tem bairros informais que acontecem porque você tem tanto uma ação estatal, que é indutora do consumo da natureza para fazer cidade, e essa ação estatal, como ela não dá conta de todo mundo, você também tem os processos informais acontecendo em paralelo. Então, na minha visão, reorientar isso para as áreas centrais, a partir de programas específicos, que não seriam únicos, teriam que ser uma miríade de soluções, de modo a produzir essa reciclagem. Isso a gente poderia chegar até num grau de detalhamento, por exemplo, indo até em questões críticas, porque esse modelo expansionista, ele cria uma segregação social e racial até. Então, eu já fiz inúmeras vezes essa sugestão que a gente deveria, por exemplo, olhar para a política de cotas dos cotistas e estudantes universitários e procurar, junto a essa política, agregar políticas urbanas, um voucher de aluguel, para que esse estudante cotista ele entenda, Pedro, que ele possa sonhar com a cidade inteira, que ele possa ter o desejo de outros lugares na cidade. A gente que tem experiências de classe média na cidade, a gente muda muito de endereço e a vida profissional te demanda e você muda para outros lugares. A gente então precisa romper, na minha visão, algumas lógicas que acham que as políticas urbanas são mantenedoras das pessoas nos seus CEPs. A gente fazer isso de uma maneira geral é bastante complexo. Agora, é possível desenhar políticas públicas que possam ir numa população crítica, e eu acho que essa população da juventude periférica, que está acessando o estudo, está sonhando com novas oportunidades e que passa até a ter o controle hoje de uma vocalização do discurso público, é uma população de uma nova possibilidade de urbanidade fantástica, se ela, entretanto, conseguisse acessar outros territórios da cidade e pudesse, então, entender que ela não está, mesmo como estudante universitária, mas que ela não está eternamente condicionada ao seu bairro periférico, que ela pode mudar para outro lugar.
Me explica uma coisa, tem uma coisa que está me ocorrendo aqui, você falando. Eu conheço muito pouco de urbanismo, mas eu conheço alguma história. Quando você vai para a primeira metade do século XX e mergulha na compreensão dos governos e tudo mais, é incrível o tamanho da preocupação com o espaço urbano. Tanto que algumas figuras chaves da história de cidades, para citar três casos, tem tanto... tem o Pereira Passos no Rio de Janeiro, e depois o Paulo de Fronten. São caras que são lembrados essencialmente por pensar a cidade. Aí você vai para São Paulo, tem o Prestes Maia, que é lembrado essencialmente por refletir sobre a cidade. Belo Horizonte foi uma cidade desenhada do zero, planejada. Em algum momento, que me parece ser a partir da segunda metade do século XX, esse pensar a cidade simplesmente sai do... Quer dizer, deixa de existir. Não é que não existam pessoas que estão pensando na cidade, porque obviamente existem, mas é como se aquilo deixasse de ser um assunto, deixasse de ser um tema. É como se a questão cidade deixasse de estar na pauta. E, de repente, as pessoas não falam mais. Historicamente, o que acontece para essa preocupação, que era uma preocupação central, desaparecer por completo? É muito interessante você trazer isso. Eu penso da seguinte maneira, acho que é muito interessante que na transição do Segundo Império para a República, que é a transição do século XIX para o século XX, a gente tem inúmeras experiências de urbanização, Santos, Goiânia, Belo Horizonte, até em São Paulo, né, em 29, Prestes Maia com o plano das grandes avenidas, mas até antes disso, a própria atuação, por exemplo, da Companhia City, ali como loteadora, havia uma ideia, aí acho que vem um ponto interessante, havia uma ideia mais integral das infraestruturas, com o desenho do território e com a produção de uma experiência coletiva. Havia uma visão mais holística do fenômeno urbano. Isso tem razões aí um pouco filosóficas no campo da ciência, o naturalismo e depois o pensamento, os avanços científicos que, mesmo que estivessem errados na sua origem, a preocupação com os miasmas, os ventos ruins que causavam doenças, mesmo que ali errados, mas produziram uma visão, produziram uma abordagem técnica bastante integrada. Ou seja, eu tenho que ter uma infraestrutura de saneamento, eu tenho, então, que produzir alguma moradia para o trabalhador, tem que haver um desenho de espaço público, tem que haver arborização urbana. Eu acho que esse eu sempre comento sobre isso, como a arborização urbana nós sabíamos fazer muito mais no início do século XX do que sabíamos fazer hoje. Hoje é uma praga no urbanismo brasileiro a presença das palmeiras, por exemplo, né? E isso tem uma explicação, porque a palmeira, você compra um espécime adulto, a empreiteira adora a palmeira, porque inaugura a obra, parece que aquilo está pronto, mas tanto é uma consumidora de água, como também nunca gera sombras, e ao mesmo tempo as cidades desaprenderam a constituir hortos municipais, por exemplo, que eram funcionamentos públicos que funcionavam muito bem. Essa visão integrada, até acho o Pereira Passos, que é sempre muito criticado pelo bota abaixo e os impactos sociais, mas mesmo com a transformação da arquitetura na Avenida Rio Branco, a antiga Avenida Central, aquilo ainda se constitui um conjunto urbano muito agradável. Mas o próprio Pereira Passos fez lá uma vila operária, lá na Salvador de Sá, e constituiu uma infraestrutura com desenho urbano que está aí até hoje. Quando a gente compara, por exemplo, com a intervenção da presidente Vargas, Pedro, até hoje ela tem vazios. A Avenida Chile, até hoje,
um território esgarçado com uma série de problemas. Então, o que acontece de uma certa maneira? O pensamento moderno, que vai ganhar corpo a partir, no período entre as guerras, mas especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ele trouxe uma urgência de resolver o tema habitacional, especialmente no contexto europeu. Haviam, então, os congressos internacionais de arquitetura moderna, o CIAM. O CIAM se reuniu de 1928 até 1955. Isso acontecia antes de existir a ONU, tinha aí a Liga das Nações, e eram arquitetos, engenheiros, artistas, Le Corbusier, Gropius, Picasso. Era um grupo que se reunia. Em algumas palestras eu falo que eles eram o X-Men da época, era um grupo de super-heróis, porque eram homens e mulheres com talentos maravilhosos, e eles entendiam que eles tinham que salvar o planeta da destruição da Segunda Guerra, e especialmente procurando soluções de urbanização rápida e construção habitacional rápida. Então, daí a dedicação ao concreto armado e a dedicação em trazer soluções em repetição e do extremo racionalidade e de uma extrema funcionalidade até da cidade. Então, para reconstruir a cidade, a gente precisa distribuir funções. E aí que a coisa começa a dar errada, porque a gente começa, então, a enveredar por um modelo insustentável, que é essa ideia de que trabalha-se aqui, moro aqui, me divirto em outro lugar, e o resto é circulação. Então, isso desarticulou 9.000 anos de experiência de urbanismo tradicional, de mudanças de uso dentro da mesma forma, mesmo dentro do mesmo edifício. Isso ganha corpo, isso mudou a face do planeta. Muitas vezes lidando com pessoas do terceiro setor ambiental, é muito interessante que as pessoas não conhecem essa história, Pedro, e eu acho que a história do CIAM é uma história fantástica, porque eles tiveram um grupo de homens e mulheres que produziu maior impacto na superfície do planeta que qualquer outro grupo. E eles interrompem em 55 quando tem uma crise interna, porque eles percebem que o que já estava começando a ser reconstruído já estava dando errado. Por quê? Então, algo que Le Corbusier defendia, que a rua corredor dos edifícios colados, ele chamava da rua como o lugar dos burros, o caminho dos burros, e a ideia da aeração dos espaços, o plano Voisin que ele faz para Paris, patrocinado por uma indústria de carros dos irmãos Voisin. Então, essas ideias, elas no final dos anos 50 já estavam começando a ser questionadas. O que acontece em Amsterdã, por exemplo, é fenomenal, que a população começa a ficar contrária às correções modernistas, porque estava tirando a qualidade da cidade tradicional, derrubando edifícios para fazer edifícios garagem. E daí começa, no caso dos países ali nórdicos, uma das primeiras reações. Acaba o CIAM em 55. O que está acontecendo em 55 no Brasil? A ideia da construção de Brasília. Então, a gente tem um certo delay aí em termos de pensamento crítico sobre a experiência do urbanismo modernista, e a gente faz isso, e a gente, então, adere a esse simbólico, e esse simbólico, pelo seu ufanismo, ele foi muito favorável ao período da ditadura, né? Então, de uma certa maneira, a gente nunca chegou a fazer essa reação a uma investigação mais crítica sobre a sustentabilidade desse modelo urbano. Então, a gente precisa entender que a cidade histórica aí, olhando para o modo brasileiro de fazer cidade, que é peculiar e que a gente não vai encontrar paralelo até na América Espanhola, que a gente não vai ter aqui a Grande Plaza, não tem a presença dos edifícios monumentais, do vice-rei, do Estado. Os espaços são mais moles, mais charmosos também. É muito mais ibérico, é muito mais árabe, a gente sabe da presença moura na Península Ibérica. Então, a gente produziu uma urbanização muito peculiar, e as cidades brasileiras são das mais antigas. Então, a gente abandonar esse acervo de uma civilização que está nas áreas centrais, imaginando que ali só é local de trabalho, porque o zoneamento definiu isso nos anos 60, né? No caso do Rio de Janeiro, essa legislação impediu licenciamento residencial no centro da cidade. É algo que só foi tirado na década de 90.
mas são mais de 30 anos com uma experiência que vira uma cultura de mercado. Ou seja, o mercado imobiliário já não pensa mais em fazer residência na área central, porque as pessoas também já não querem. Então, eu acho que por aí, por uma reciclagem dos centros históricos, a gente teria grandes benefícios. Benefícios econômicos, ambientais, culturais e políticos. Esses centros têm a história, essa juventude ia circular vendo lugares onde a história aconteceu, e você gosta de história, eu gosto de história também. A gente sabe que não tem melhor maneira do que, às vezes, uma caminhada e quando você vê os lugares onde a história aconteceu de fato. Isso está muito presente nos centros históricos, não está presente em outros lugares. Então, eu acho que a gente, não vou dizer, a gente tem que trazer de novo a visão dos engenheiros sanitaristas do início da República, até porque foram omissos com as populações escravos, poucos se dedicaram a tentar resolver isso, mas a gente precisa resgatar essa visão mais integrada de infraestrutura, de experiência de desenho urbano e de experiência cívica na cidade. Você me abre dois caminhos aí. Eu acho que a gente, principalmente nesse ano, a gente tem que, em algum momento, conversar sobre o racismo e a cidade. Mas antes da gente entrar na questão do racismo da cidade e como que ele se manifesta nas cidades brasileiras, eu queria pegar... Esse seu raciocínio sobre os centros é muito importante e muito interessante porque a gente está perante dois fenômenos que são novos, que são aqui de 2020 e dos próximos anos que vão mudar radicalmente as cidades. Um é o carro autônomo. Se você vai no Vale do Silício, eu quando estou com meu chapéu de repórter de tecnologia lá, eu gosto sempre de conversar sobre como que eles, na Califórnia, veem a questão do carro autônomo. O que todo mundo diz é o seguinte, esse negócio de você ter um carro vai acabar. Todo mundo vai ter algo tipo um Uber, você faz um plano que, sei lá, 60 quilômetros por mês, dá um dinheiro, digita no celular e o carro vem, te pega, te deixa onde... Não vai se dirigir mais porque os carros vão ser robôs e esses carros já existem. É mais uma questão de regulação do que uma questão de desenvolvimento da tecnologia. Pois bem, isso quer dizer, em essência, que a gente vai estar com algo como 20% das frotas que a gente tem atualmente nas ruas. As ruas vão ser vazias. Aquela coisa toda do engarrafamento, da hora do tráfego pesado, tudo mais, do rush, essas coisas vão, nos próximos 10, 20 anos, desaparecer do cotidiano das cidades. Serão cidades em que a gente vai andar muito mais ao nosso redor e cara, Washington dependendo da cidade, até um quarto da cidade é dedicado a estacionamento hoje, né? Do território urbano. E, simultaneamente, por conta da pandemia, inúmeras indústrias estão descobrindo que não precisam de uma sede, que elas operam bem com home office, que você pode até ter pequenos lugares de encontros de vez em quando, mas muitas profissões passarão a trabalhar de casa porque é mais barato, porque é mais cômodo, enfim. E porque a tecnologia permite. É óbvio que essas duas questões, a do desaparecimento do carro que você é dono e a questão do desaparecimento dos prédios comerciais, vai ter impacto nas cidades. Quais são os caminhos? Isso quer dizer, por exemplo, que os centros vão... A gente aqui no Brasil, que tem esse centro de trabalho que você estava descrevendo, esse troço vai esvaziar por completo, né? Como é que a gente pensa isso? Esse é um grande desafio, isso traz um impacto direto em cima dessa tipologia arquitetônica específica, que é o edifício de escritórios, né? Que é também uma força econômica de mercado imobiliário, uma força financeira. Hoje os fundos imobiliários têm aí uma parte considerável da sua renda, as lajes corporativas. Eu acho que eu não sei se o home office fica como prática
mas eu não tenho dúvida de que essa ideia do grande espaço vai ser, de fato, posta abaixo, ou seja, desse grande espaço corporativo, porque também ele é um grande espaço racionalista de produção de trabalho, e eu acho que isso começa a acabar agora com essa pandemia. Acho que isso pode, então, trazem fenômenos interessantes para as áreas centrais, na medida que você tem, então, esse grande espaço atomizado na possibilidade de vários outros espaços menores que podem funcionar muito bem em rede. Se a gente coloca em cima disso a camada do 5G, e se a gente coloca em cima disso todas essas possibilidades de alta conectividade, isso começa a funcionar muito bem, e até do ponto de vista, não sei, não é a minha área, Pedro, mas até do ponto de vista de decisão administrativa e corporativa, se a gente imaginar que se você tiver uma recessão e você tem ali um encolhimento de equipe, de pessoas, você rapidamente, é muito mais fácil você perder um pequeno espaço do que você ficar com um aluguel de uma grande laje corporativa com espaços de trabalho ocioso. Então, de uma certa maneira, essa compartimentação em espaços menores, né? Vou usar aqui a brincadeira do Lego, né? Ou seja, essas coisas podem se agrupar, como também se separar muito mais facilmente. Isso também produz uma flexibilidade que as empresas vão precisar ter. E passa a ser um ponto positivo para elas. Isso traz um grande desafio do ponto de vista do planejamento urbano, porque também o planejamento urbano ele acontecia olhando para dados censitários que o censo faz a cada 10 anos, ou então a PNAD, ou seja, você tem um marco temporal largo para tomar decisões que fazem mudança na cidade. À medida que isso passa a ter essas temporalidades começam a ficar mais apertadas, ou seja, você vai precisar alcançar um grau de flexibilidade de transformação de uso que não tem impacto em corpo legal, em corpo administrativo. Até acho, me parece, que tem aí de fundo questões interessantes do ponto de vista das assimetrias entre tempo público e tempo privado. Acho que isso explica também vários problemas do que a gente experimenta hoje. Agora, então, construir legislações e leituras urbanas que sejam um pouco mais flexíveis, também da mesma maneira não tão centralizadas e também mais organizadas em rede, onde, porventura, em vez de você ter um grande planejamento central, você vai ter um planejamento de bairro, e aquele bairro, então, vai tomar decisões porque ele tem uma performance num ritmo diferente de outro. Isso me parece necessário. Com relação à mobilidade, também é um grande desafio. Que liderança pública vai tomar uma decisão hoje de fazer um metrô e alocar capital dessa maneira, quando talvez, se você for pensar o tempo do metrô, ele alcançar sua eficiência e quando muito em breve a gente já possa ter uma experiência de mobilidade totalmente distinta daquela que a gente tem hoje. A gente já vê isso na nossa vida, né? Os filhos que não estão interessados em tirar carteira, não querem nem aprender a dirigir, enquanto para a gente era ponto fundamental da vida adulta era você ter a carteira de motorista. Então deixa eu voltar ali para aquela outra questão que você estava falando. Você mencionou a questão de incluir nas políticas de cota algum tipo de voucher de aluguel que permita ao rapaz, a garota que que de repente é a primeira pessoa na família a ter acesso a uma universidade, e que de repente você já desde ela como estudante você abre essa imaginação para a vida fora da periferia, a vida fora da favela é possível. Você tem direito a isso. Exato. Como é que... É inevitável que a gente fale sobre a questão do racismo, que é uma questão sobre a qual a gente fala muito pouco no Brasil.
eu acho que a gente já conseguiu superar a ideia de que não há racismo no Brasil. Isso é cada vez menos uma questão debatida. Já é reconhecido que sim, somos racistas. Agora, como é que é a manifestação desse racismo na nossa cultura urbana? Existe essa relação? Existe total, e foi uma decisão planejada, apesar de não ter produzido o planejamento. Ou seja, simplesmente foi uma decisão de não fazer nada e deixar que as populações, então, que ficaram libertas da escravidão, que elas, então, dessem o seu jeito. Isso vai desde a Lei de Terras de 1850 ou até a política da República em atrair imigrantes europeus, brancos e pobres, com oferta do quê? De casa, terra e trabalho, e negligenciar totalmente a população negra. Isso está a origem do fenômeno da favela. Tem até outros componentes morfológicos de como é que eram os morros no Rio. Eles tinham lá chácaras, eram espaços indefinidos, eles não eram totalmente urbanizados, então tinha ali uma premissa já de morfologia, de uso do solo, que favoreceu isso, mas é uma condição que se acirrou, e é uma condição que, mesmo com as experiências da reforma urbana, e com a dedicação de tantas pessoas dos anos 60 e até no contexto da ditadura. Na ditadura aconteceram 3 grandes congressos de moradores de favela, né? A gente tem a Constituição, que fala 6 vezes sobre o direito à habitação, à moradia. A gente tem o Estatuto das Cidades, que é uma legislação avançada. De uma certa maneira, não falta legislação para que as cidades possam ser transformadas, do ponto de vista federal. Tá? Agora, a gente não tem conseguido equacionar isso no plano dos municípios. Se você olhar qualquer mapa de levantamento racial das cidades, você vai ver população negra concentrada nas favelas. No caso do Rio de Janeiro, você olhar esse mapa na Zona Sul, isso é gritante. Mas isso acontece também até em cidades que a gente entende que aparentemente sejam mais integradas, como é o caso de Salvador. Você também vai ver a segregação racial acontecendo de uma maneira brutal. Esse é um padrão também que se repete nas cidades brasileiras. O que acontece é que esse tema, a gente não formula políticas por vários motivos, o entendimento equivocado no passado de democracia racial, de tentar bypassar essas questões, entendendo que, na verdade, o que era definidor eram as questões de classe, mas o fato da gente não ter colocado ênfase nisso fez com que a gente, então, criasse políticas urbanas que passaram a ignorar isso. Quando a gente faz uma comparação com os Estados Unidos, aconteceu o contrário. É também segregador, mas houve uma ideia de que está aqui a infraestrutura para você, está aqui a casa para você. A casa não vai ser tão boa, ela vai ser uma shotgun, uma casa estreita, né, estreita na frente, comprida, mas está aqui a infraestrutura, está aqui a casa, está aqui o transporte público, está aqui a escola, está aqui para você o hospital. Mas no ônibus você só pode sentar aqui, na escola você só pode ir nessa, e o seu bairro é esse. E com o tempo, isso até se acirrando. Então, quando nos anos 40 e as políticas de mais incentivo à expansão urbana, o sistema de crédito era dado a partir de arranjos raciais. Tem um livro excelente sobre isso, que é The Color of the Law, que mostra como o sistema de financiamento do Banco Federal e dos municípios, eles adotavam, então, zoneamentos étnicos, onde a taxa de juros tinha a ver com a cor da sua pele, né? Então, mesmo quando, num segundo momento, se tenta incentivar políticas
políticas habitacionais em escala nacional, também se trouxe o componente racial nos Estados Unidos. Isso começa a se atenuar muito recentemente, a partir dos anos 90, que isso, então, começa a ser atenuado. Mas no nosso caso, no caso brasileiro, isso nunca aconteceu. Então, a gente teria até uma impossibilidade de desenhar política habitacional com foco racial específico, seria entendido até como algo impossível. Mas eu tenho convicção de que, se olhássemos para a política das cotas e os resultados que ela já tem produzido, e a gente pudesse fazer com que essa população beneficiada com a política pudesse ter também uma dimensão de urbanidade dentro dela, a gente teria um experimento muito favorável do ponto de vista da integração. Se fala sempre muito de Singapura, né, Pedro, que como forçaram a integração racial entre chineses e malásios, mas Singapura não tem, são 5 milhões de habitantes, um governo autoritário, e criou uma integração forçada. Hoje se observa o benefício dessa integração. A gente também precisa falar sobre isso abertamente. E aí vem um ponto crítico, que é pensar políticas para as favelas. Então a gente precisa ter uma compreensão de que a urbanização da favela, ela precisa ter um ponto onde é necessário que se estabeleça um controle sobre o contínuo adensamento demográfico das favelas. Um relatório recente do Banco Mundial mostra que a infraestrutura do favela-bairro foi perdida porque aquela comunidade continuou a crescer. A violência também impede reparos e manutenção na infraestrutura. Então, você investe e isso se perde. A gente, no PAC das favelas, algumas favelas no Rio de Janeiro receberam investimentos 10 anos depois do favela-bairro, porque já precisavam de novos investimentos. Então, vem aí um ponto crítico que a gente precisa entender, que os investimentos precisam ser investimentos que desmontem a estratégia de gueto, que façam um beneficiamento, qualidade de vida, mas que a gente precise também ter um modo de saída dessa condição. E um modo muito favorável para que isso aconteça são políticas habitacionais focadas em locação social, que é algo que simplesmente não se faz no Brasil. O atual governo, logo no início ali, me falta agora o nome do primeiro-ministro do Desenvolvimento Regional, mas ele chegou num dado momento a fazer um anúncio de programa de locação social e foi rapidamente criticado, e depois veio até cair esse ministro. E o recente anúncio do Casa Verde e Amarela, que nada mais é do que o Minha Casa Minha Vida Requentada, também não comenta nada sobre um programa de locação social. Ou seja, a política habitacional que se faz no Brasil é uma política desenhada para estimular setores da construção civil a partir de subsídios públicos, com o objetivo de geração de empregos, que gera mesmo, mas a gente, na verdade, tem produzido uma concentração de riqueza nesses grupos, e a gente não tem criado uma experiência urbana, e a gente também não consegue criar moradias bem localizadas, que, pelo fato de serem bem localizadas, são mais valiosas, por consequência, deveriam, então, pertencer a um parque público de moradias, onde as pessoas, em gerações, elas mudam, mas a casa continua a ser a mesma. Assim faz Nova York, assim faz Berlim, assim faz São Francisco, assim fazem todas as grandes cidades do mundo capitalista. Viena, só para te dar uma ideia, 1/3 dos apartamentos de Viena pertence à prefeitura de Viena. Então, a gente precisa entender essa função da locação social, porque o que a gente tem visto começar a acontecer na verdade, estranho que muitas startups e até unicórnios brasileiros estejam no campo do mercado imobiliário e a gente não esteja vendo a lacuna em termos de políticas públicas. A gente tem um momento ali, por volta dos anos 30, em que começa a predominar na estrutura de poder brasileira um ponto de vista de que o Brasil precisa ter um planejamento centralizado. E primeiro Rio de Janeiro, depois Brasília, começa a ser responsável por pensar o Brasil todo.
até o ponto, é claro que isso talvez seja mais evidente em presidentes como o próprio Getúlio, como o JK. Isso é muito claro em gente como Geisel. Talvez isso seja menos claro nos presidentes da nova república. Mas a legislação, quando você olha para a Constituição, como você olha a maneira como a gente arrecada imposto, né? A União arrecada quase que todos os impostos e ela redistribui para estados e municípios. Quer dizer, isso já favorece uma coisa de um país que é pensado pela capital, é um país enorme, que é pensado pela capital e a capital define como que esse país vai crescer, em que direção ele vai crescer, tudo mais. Isso vale para a indústria, isso vale para a cidade. Cada cidade tem a sua peculiaridade, as suas questões. A periferia no Rio de Janeiro é entranhada dentro dos bairros de classe média, porque são os morros, são as favelas. Se você vai para São Paulo, a periferia é na periferia. Né? Tanto que a classe média de São Paulo tem muito menos contato com a violência urbana do que a classe média carioca. No Rio se vê porque o morro está dentro de Ipanema, de Copacabana, do Leblon. A periferia não está nos Jardins, não está em Higienópolis, não está em Vila Nova Conceição, tá longe, né? E eu cito essas duas por serem, evidentemente, as duas maiores cidades do país, mas também com uma observação de que os problemas são muito diferentes. Os problemas que cada cidade tem vão ser muito particulares e muito próprios. É possível a gente pensar em políticas urbanísticas mais sofisticadas dentro desse padrão em que é Brasília que pensa o Brasil, ou a gente vai ter que repensar lá de cima para, de começar de as prefeituras poderem elas angariar os seus impostos e se financiarem internamente? É muito interessante isso, esse período que eu fiquei fora estudando, eu procurei concentrar ali estudos como na história das cidades norte-americanas passaram por uma grande crise urbana, final da década de 70, década de 80, como é que eles saíram desses problemas urbanos. Eu sempre cito o filme, aquela série Desejo de Matar, do Charles Bronson, né? Então, a cinematografia americana, ela pega esse caos, né? Fuga de Nova York, apesar de ser ficção científica, mas, na verdade, como é que eu saio desse lugar aqui que é horrível? Isso teve rebatimento na cultura popular, na cultura pop. É interessante que o governo Reagan, ele, na sua visão de que o governo não era a solução, o governo era problema, ele interrompeu a capacidade do governo federal de formular políticas habitacionais. Isso foi usado até em campanha política, porque Carter visita o Bronx, que estava numa decadência total, e o Reagan fez questão de visitar o mesmo lugar que ele foi no final da administração dele, para mostrar que nada daquilo tinha mudado. Então, o que faz o governo Reagan, ele interrompe essa capacidade do governo de ser o formulador das políticas públicas, mas ele não interrompe a capacidade de financiamento, ele passa a financiar, aí vem um ponto interessante, ele passa a financiar organizações locais. E surge, então, um modelo nos Estados Unidos chamado Community Development, que é desenvolvimento comunitário, onde, então, organizações, e o caso do Bronx passa a ser emblemático, como um dos primeiros, era um movimento da Igreja Católica local, com comunidade latina, comunidade negra, e eles, então, passaram a contar com financiamentos diretos do governo federal, para eles próprios, então, passaram a ser formuladores e executores das suas políticas. Esse é um modelo que hoje é dominante. A crítica é que o orçamento dos Estados Unidos habitacional é decrescente desde o governo Reagan, mas hoje existem várias soluções comunitárias. Então, Pedro, eu acho que isso é um pouco inspirador. Eu uso como, de modo análogo, a experiência, por exemplo, dos pontos de cultura, que eu acho que foi uma experiência, em termos de política cultural, que mostrou que é possível você pulverizar
incentivar várias experiências territoriais. Então, acho que esse seria um modo. Ou seja, a gente, na verdade, financiar mais soluções locais e ser menos, especialmente das políticas federais, ser menos formulador. Agora, isso traz, obviamente, a necessidade de que os municípios passem a atuar. Então, aí vem um ponto interessante, porque qualquer município acima de 20 mil habitantes tem a obrigação de fazer plano diretor. O plano diretor, então, ele virou um dos documentos mais inúteis das cidades brasileiras, porque o prefeito tem a obrigação de fazer, porque se não fizer, ele não consegue, então, ter acesso a créditos, aos recursos do governo federal. Então, é uma condição sine qua non para ele ter acesso a esse recurso. Então, as prefeituras fazem, mas ignoram. Então, é um documento que é feito, em alguns casos, bem feito, na grande maioria é um copy-paste, e tem aí uma base de solução. Ou seja, se esse documento fosse entendido como, de fato, uma carta maestra para essa organização do território, trazendo, imputando até aos prefeitos que não executassem uma responsabilização, a gente poderia ver uma mudança. Porque, por exemplo, do ponto de vista fiscal, isso acontece. Então, de novo, eu queria trazer uma ideia de a gente juntar a dimensão econômica à dimensão territorial. As ineficiências do uso do solo são uma parte grande da produção de desequilíbrios fiscais na administração municipal. E o prefeito é responsabilizado se não obedecer à lei fiscal, mas não acontece nada com o prefeito se ele não obedecer ao plano diretor. Então você pode dizer, eu vou desenvolver habitação no centro, e você passa 4 anos, se reelege, fica 8, e você não faz. Ou então, mesmo que você não seja reeleito, diferentes prefeitos não olham para o plano diretor. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental. Acho que somente por aí a gente iria observar muitas mudanças se viesse uma dimensão de responsabilização pela execução do plano diretor. Isso até traria a necessidade de que o plano diretor, então, tivesse mais metas e fosse menos uma carta social, que ainda também a gente faz muito. Ainda é um documento muito acadêmico, um documento muito de manifestação utópica do desenvolvimento da cidade, e ele entra poucas vezes em temas objetivos. E o terceiro ponto, que acho que tem alguém que a gente não está falando, que é muito ignorado, que são os governos estaduais e as regiões metropolitanas. Ou seja, especialmente do ponto de vista do saneamento e do meio ambiente e do transporte, não faz o menor sentido imaginar que a mobilidade nas regiões metropolitanas seja definida em diferentes municípios. No caso do Rio de Janeiro, 19 municípios, e não é possível que a gente aceite que a integração do sistema de transporte se dê por 19 secretários diferentes, que pertencem a 19 partidos diferentes. Até para você fazer uma reunião com 19 pessoas já é um grande trabalho. Então, a gente deveria ter autoridades metropolitanas de transporte e deveríamos ter autoridades metropolitanas de saneamento, de meio ambiente. Acho que ações... a gente poderia falar sobre outras coisas, tá, Pedro? Mas, sendo bastante prático, acho que se a gente conseguisse conquistar isso, se a gente conseguisse conquistar que um prefeito cumprisse o plano diretor, e se a gente conseguisse conquistar que o governo federal fosse muito mais um orquestrador de cidades do que um formulador do o que cada município tem que fazer, a gente teria um arranjo bastante efetivo para ter transformações rápidas até. Engraçado, você fazendo essa descrição agora, uma coisa que me ocorreu é que a administração de uma cidade é uma coisa muito particular, né? É diferente de administrar um estado e quanto mais um país. Eu sei que a afirmação talvez pareça meio óbvia, mas no sentido de que existe um componente prático de formulação real, tipo, de prestar atenção no território e trabalhar com aquele território e moldá-lo, tudo mais, que é... Governar um país, governar um estado é mais abstrato, é um trabalho mais abstrato do que governar uma cidade. Governar uma cidade é fundamentalmente um trabalho prático, né? E a maneira como você descreve me faz ter a impressão de que
prefeitos não sabem ser prefeitos no Brasil. Isso faz algum sentido? Não, faz todo sentido. Os prefeitos se convertem em debatedores de políticas nacionais no seu plano local. Então, ele passa a ser um reverberador de questões nacionais. Então, a gente vê prefeitos que trazem grandes temas universais. Obviamente, as cidades precisam se organizar a partir de conceitos universais, dos direitos humanos, do meio ambiente, mas os prefeitos trazem uma agenda oculta, ou individual, ou partidária, que converte, então, a gestão municipal, e não à toa, isso aparece muito nos planos diretores, acabam trazendo, então, discussões que de fato, é um pouco complicado, porque são, obviamente, questões relevantes do ponto de vista da formulação da cidadania, mas da experiência do cidadão no território, ele precisa ter uma plataforma mínima funcionando. Então, chama a atenção que esse arco já da redemocratização, da Constituição e do Estatuto das Cidades, e a gente ainda não observa, então, políticas habitacionais de locação social em nenhuma cidade brasileira. Não existe, é uma grande nulidade no Brasil. É algo que a gente vê no Chile, que a gente vê na Colômbia, é algo que no México existe, é algo que a gente vê nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Todos os países têm políticas habitacionais e com uma grande parte dedicada à locação social, e a gente simplesmente ignora isso. E aí aparece, então, quando surgem esses grandes... acaba sendo, Pedro, uma repetição do ideário de Brasília. Na verdade, o prefeito ele acaba trazendo esse componente da presença das discussões do Planalto Central para o que está acontecendo na sua cidade. Então, até quando acontecem formulações equivocadas, como Minha Casa Minha Vida, a gente vai ver como teve aderência em todas as cidades brasileiras, e prefeitos do mesmo partido, até fora do mesmo partido. Porque esse programa, imaginar que um prefeito ele inaugurava num final de semana 3.000 unidades em condomínios, você imaginar um condomínio habitacional de 3.000 unidades, só isso por si só já é um absurdo, mas 3.000 unidades significam 3.000 entregas de chave, 3.000 fotos ao lado das pessoas felizes com uma chave na mão, e essas pessoas depois descobriram que não tinham mobilidade, tiveram que comprar moto, aí você lança um programa federal de redução do IPI para moto, e depois essas pessoas descobrem que sofreram um acidente e que hoje, infelizmente, não tem uma perna. Ou seja, é um modelo, como a gente falou logo no início, é um modelo extremamente brutal de desenho de cidades, e que isso aparece, então, a gente tem outros componentes na polarização que a gente vive hoje, mas essa brutalidade está também presente nos territórios. E não à toa que o presidente que temos hoje, ele representa também um território muito brutalizado, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um território que se converte, sai da condição agrícola para urbana exatamente nesse período de indefinição da cidade, deixando de ser capital, cidade-estado, virando município, e a Zona Oeste sai da sua condição agrícola e de produtora de carne para uma urbanização muito acelerada na ausência de uma presença da prefeitura organizando, porque não havia prefeitura, o que havia era a prefeitura do Distrito Federal, ou então depois o governo do estado da Guanabara. Então, esse descompasso da Zona Oeste, a Zona Oeste, então, acaba se convertendo num território urbanizado, onde todas essas relações de clientelismo e de patrimonialismo, e que depois, com a presença dos milicianos como como provedores de segurança, isso se converte num signo político muito forte. Washington, a gente acaba de passar aqui da faixa da 1 hora. Eu quero te fazer uma última pergunta. Eu mencionei o aspecto que é o aspecto talvez mais óbvio da quarentena, que é essa questão do home office e como que ela vai se manifestar.
A quarentena já não está certamente consolidada como teve 3, 4 meses atrás, mas a gente ainda está no estágio de exceção. Quais vão ser? Em algum momento a gente vai voltar para a rua. Sempre voltamos em todas as pandemias que ocorreram no passado. Isso vai acontecer em algum momento. Quais vão ser, na sua avaliação, os principais impactos nas cidades depois desse período? A gente falou, acho que o primeiro ponto, a compreensão sobre espaço. Então, do ponto de vista das empresas, a gente comentou como acho que essa ideia da grande laje corporativa ela fica um pouco ameaçada. E do ponto de vista da experiência do uso residencial, eu acho que, por outro lado, as pessoas, quem pode, óbvio, vai procurar ter um pouco mais de espaço, ou até talvez a gente possa ver um certo incremento na segunda casa, né? Na casa fora da cidade. Não acredito que vá ter uma fuga da cidade, porque as eficiências da densidade urbana, dessa economia de aglomeração, elas são muito práticas, muito efetivas, e a gente tem uma necessidade íntima até desses encontros. Agora, acho que trazem questões muito interessantes no que toca ao espaço público, né? Isso tem muito também a ver com o advento, não agora, mas já com a mudança dos padrões de mobilidade. Então, uma ideia de que a gente precisa, de fato, ter mais espaço para caminhar, para pedestres, que a gente precisa ter mais espaço para o uso do corpo humano no espaço público, e a gente olhar com atenção crítica o carro como um consumidor absurdo de espaços e até de recursos públicos. A gente tem um orçamento dedicado a asfaltar a pista para os carros, que não tem rebatimento para, por exemplo, produção de boas calçadas. Então tem um conceito hoje que se chama ruas completas, que tem a ver com trazer um desenho urbano mais agradável, onde o mobiliário urbano também está melhor integrado, onde todos esses sistemas, a qualidade da calçada, a qualidade da travessia, a gente ainda experimenta, por exemplo, alguns trechos longos de travessias de vias, né? Então a rua completa, ela diz, não, você cria uma pequena ilha no meio da rua, você ter travessias cada vez mais seguras, né? Redução da velocidade. No caso do Rio de Janeiro, é um absurdo que a gente tenha 70 km por hora na orla, não faz o menor sentido ter aquilo como uma via arterial de trânsito, uma área onde as pessoas estão andando até um pouco embasbacadas com a paisagem turista, né? Então não faz o menor sentido a gente de novo uma velocidade tão bruta em lugares desse tipo. Eu acho que traz também uma leitura mais de vida no bairro e da necessidade de ter também serviços e atividades que possam funcionar melhor no bairro. Obviamente, isso acaba funcionando de uma maneira mais efetiva nos bairros ricos. Então, acho que traz daí a necessidade de que governos e prefeituras possam olhar mais para bairros populares, onde essa organização e a qualidade de vida no bairro não funciona tão bem. A gente tem bairros que têm um caráter muito mais de função dormitória do que necessariamente de cotidiano. Paris traz esse exemplo da cidade de 15 minutos, que vem a ser como uma cidade muito densa dentro das periferias, da perimetral, né, de Paris. Se a gente olhar para a grande Paris metropolitana, a gente não vai ver essas facilidades do mesmo modo, mas onde você vê uma mistura de usos e de serviços que acabam, então, permitindo que as pessoas façam deslocamentos menores. Tem um ponto muito crítico aí, que é o transporte público, que já está numa condição bastante preocupante, na medida que o modelo brasileiro foi de ter operadores privados
especialmente no sistema de ônibus, esses operadores não têm uma qualidade de gestão, ou seja, eles têm uma péssima capacidade de planejamento e precisam muito da base tarifária para funcionar. Então, acho que a gente talvez venha a ver, já houve até anúncios do governo federal nesse sentido, um investimento, aí, um aporte de recursos públicos para que esse sistema continue funcionando. Já que isso me parece inevitável, a gente deveria exigir que isso, então, produzisse uma integração tarifária na região metropolitana e não ficasse novamente a gente tendo que lidar com soluções que só funcionam no município. Washington Fajardo, muito obrigado pela conversa. Pedro, eu que agradeço, sempre um prazer acompanhar tudo que você faz, seja no meio, seja aqui no YouTube. Eu que agradeço. Obrigadíssimo, então, Washington.